Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Arc Filosofia. Eu me chamo Jean-Pierre e neste canal eu divulgo meu pensamento filosófico literário. Hoje eu vou falar sobre a realidade filosófica, ou o que é a realidade a partir dos filósofos. Espero que gostem e vamos lá. A realidade filosófica. Ser filósofo é questionar a realidade. É o que se diz comumente. Contudo, o que significa questionar a realidade? Por que o filósofo questiona a realidade? Com que objetivo e finalidade ele questiona a realidade? Parece óbvio que, ao fazer estas perguntas, já questionamos a realidade como filósofos. Já nos colocamos na perspectiva da realidade filosófica, de questionamento da realidade. E, sobretudo, parece que já temos uma resposta para isso. Há muito tempo, a questão ou questionar fazem parte da realidade filosófica, mesmo que não seja próprio da filosofia o questionamento, pois qualquer pessoa, mesmo não sendo filósofo, pode questionar a realidade. Porém, questionar a realidade de algum modo não faz de qualquer pessoa uma filósofa. O que isto quer dizer que o questionar filosófico da realidade é um questionar muito mais específico do que simplesmente fazer perguntas, como as crianças fazem, ou fazemos a algumas pessoas em busca de respostas. Quando nos perguntamos o que significa questionar a realidade, algo simples acontece, que muitas vezes não percebemos. O fato de que não é algo qualquer que está em questão nesta pergunta, ou alguém, mas a realidade. Aquilo que define a existência das coisas materialmente enquanto corpos, ou resistências, que tocamos e sentimos de vários modos, a existência dos nossos pensamentos imateriais enquanto subjetividades ou res cogitans, e a existência das divindades, que regem tantas coisas como os pensamentos. Uma realidade que é tudo que existe e necessariamente deve, ou acreditamos que deve existir. É este questionamento propriamente da realidade e de tudo que existe nela que define o que é ser filósofo. Mas isto não responde ainda à questão do porquê ele questiona a realidade. Qual o sentido mesmo deste questionamento de tudo que existe? Pois parece óbvio, não faz muito sentido questionar a realidade, questionar tudo que existe. Principalmente se tudo já existe, se a realidade é já o que ela é, e vai ser independente de qualquer questionamento. E em contrapartida, por fim, questionar a realidade só vai fazer com que se conheça senão a própria realidade, isto é, conheça-se ela mesma em sua existência, algo que já se sabe de antemão que existe, e que não faz muito sentido querer saber mais sobre isto, se não vai mudar nada em relação à sua existência, pois vai continuar sendo a realidade. Em outras palavras, conhecer a realidade mais ou menos não mudaria o fato de que é a realidade deste ou daquele modo que pensamos mais ou menos. A realidade é uma realidade. Eis o círculo perfeito ao qual qualquer questionamento da realidade leva, inevitavelmente na tentativa de saber o que ela é. E quando o filósofo questiona a realidade, ele não escapa desta lógica, deste logos, de uma identidade que existe independente de seu questionamento, pois o que é, é. Já diria Parmênides há milhares de anos, e isto é inquestionável ao pensamento. É a verdade, ela mesma, da realidade. Deste modo, não faria sentido questionar a realidade, já que ela é o que é em sua existência. Não faria sentido questionar a verdade de sua existência, tal como ela é. De onde ressurge a pergunta: por que o filósofo questiona a realidade? E não por menos vem à tona todo o sem-sentido desta pergunta, na medida em que se questiona a partir dela por que o filósofo questiona a realidade como ela é em sua existência, em sua verdade já dada, desde sempre, na medida em que o que é, é o que é, e nunca será diferente em sua identidade, enquanto realidade. Parece assim
totalmente sem sentido questionar a realidade como o filósofo faz. E não por menos, é isto que faz muitas vezes eles serem vistos como pessoas inúteis, que simplesmente perdem tempo fazendo este questionamento da realidade. Haja vista que a realidade é o que é e não pode ser mudada. Visto deste modo, de fato, seus questionamentos não são nem um pouco produtivos para todos, e seu trabalho é inócuo, sem finalidade nenhuma na realidade, sem objetivo algum para todos. Questionar a realidade não traz nenhum bem para si, nem para os outros, de modo a melhorar suas vidas, de um modo material ou mesmo imaterial, como alguns pensamentos cotidianos ou religiosos que servem para fazerem todos se sentirem bem. Todavia, isto não impede que o filósofo questione a realidade, mesmo que há tanto tempo Parmênides tenha limitado este questionamento ao seu limite lógico. E para entender isto, é preciso deslocar a questão, ou mesmo descolocar a questão para que ela seja entendida melhor. No caso, a questão: por que o filósofo questiona a realidade? Pois é preciso olhar para a realidade de modo diferente, não como algo que está fora do filósofo, mas como algo objetivo em relação ao seu questionamento, mas algo da qual ele mesmo faz parte, e também faz parte seu questionamento. Que a realidade não é simplesmente dada como algo exterior a si, uma coisa, resistência, mas que ela faz parte de si e de seu próprio questionamento, e que ao questioná-la, ele está questionando a si mesmo também, em seus pensamentos, enquanto reais naquilo que são enquanto são. É preciso esquecer Parmênides e a realidade tal qual ela é, e pensar como Descartes, na realidade tal qual ela é para o ser humano em seu pensamento, em seu cogito, e perceber que se a realidade é algo tão pouco, este algo é algo que simplesmente existe de modo objetivo, subjetivo ou divino. É algo que pensamos que existe de todos estes modos, e nada nos garante que é verdade que seja assim. Que a realidade seja o que é, tal qual é. Ao questionar a realidade, não podemos simplesmente nos colocar fora dela. Eis o problema. Não podemos fugir à realidade tal qual ela é, pois fazemos totalmente parte dela e ela faz totalmente parte de nós. A realidade somos nós, nós em nossos sentimentos e pensamentos sobre as coisas, sobre nossos pensamentos sobre as divindades. Somos nós que significamos a realidade deste ou daquele modo a partir de nossos sentimentos e pensamentos. E ao questionar a realidade, o filósofo questiona não que ela é simplesmente como algo alheio a si, mas o que sentimos e pensamos sobre ela. Ao olhar a realidade, o filósofo sabe que a realidade é ao mesmo tempo o que vemos e o que pensamos dela. O que nosso corpo sente e nossa alma e nossa mente pensa ao mesmo tempo sobre a realidade. Que a existência da realidade é uma via de mão dupla entre ele e ela, e não simplesmente de mão única em direção a ela, ao que ela é. Se o filósofo questiona a realidade no que ela é porque ele tem dúvida quanto ao que ela seja, como pressupôs Descartes em seu cogito. É porque ele sabe que ela está em constante modificação, como Heráclito pressupôs antes de Parmênides, colocando os dois pés na realidade do rio, para saber o que é o rio, e não simplesmente se perguntando o que é o rio e sabendo a partir de seu pensamento que o rio é o rio. É por pensar, por sua vez, que a realidade não é simplesmente o que o filósofo se pergunta o que é a realidade. Pois sabe que esta realidade que vê não é simplesmente a que pensa, naquele momento, naquele instante, do seu pensamento, e que pode ser muito bem diferente em um outro momento, ou ainda diferente para outra pessoa,
que olha para a mesma realidade de modo objetivo, mas não a vê e não pensa o mesmo que ele sobre ela. Ao fazer isto, o objetivo do filósofo ao questionar a realidade parece claro, desde Platão, que é de mostrar que a realidade nem sempre é o que parece ser, que há uma diferença entre o parecer ser e o ser, entre o que é a realidade para nós, em sua aparência, de modo objetivo, e o que ela é em sua essência, de modo subjetivo. Uma diferença que é entre as coisas materiais da realidade, ou da realidade material sentida por nós, e as ideias imateriais da realidade, ou a realidade em sua ideia, pensada por nós. A diferença clássica desde então estabelecida por Platão na realidade entre mundo sensível e mundo inteligível, o mundo das coisas e o mundo dos nossos pensamentos. Pensar a realidade deste modo é pensar, por sua vez, a realidade como algo que é, em si mesma, dividida por alguma razão, por alguma medida, de algum modo, por algum meio, que tem como finalidade, senão, nos dar uma compreensão mais precisa da realidade, mais exata dela, porque o que sentimos e pensamos sobre a realidade, se não muda o que ela é de fato, contudo, faz com que a conheçamos de modo mais exato no que é. Faz com que tenhamos uma ideia do que ela seja e do que não seja. Saber por que razão, em que medida, de que modo e por que meio ela não é o que é, tal como pensávamos que fosse. É pensar que a realidade não é simplesmente o que sentimos de modo objetivo e pensamos de modo subjetivo, mas algo totalmente diferente disto, que ela não está simplesmente dada aos nossos sentidos ou aos nossos pensamentos, e que não podemos simplesmente dizer o que ela seja totalmente. Neste sentido, se o filósofo questiona a realidade, é para saber simplesmente o que ela é, pois diferente de todos os outros que questionam a realidade, sabendo já de antemão o que são as coisas na realidade, os filósofos simplesmente não sabem nada sobre a realidade, como Sócrates, questionando a tudo e a todos em seu saber sobre a realidade. Pois a realidade para si, enquanto filósofo, assim como a natureza para Anaximandro, é indeterminada, eiperon, cabendo a cada um de nós questionar o que ela é para sabermos o que para sabermos o que seja, parindo nós mesmos a realidade a partir de nossos sentimentos, pensamentos e ideias. O que é então a realidade questionada pelos filósofos? Poderíamos nos perguntar. Ao que eu responderia. Ela é o porvir de seus próprios questionamentos, a partir de seus sentimentos, pensamentos e ideias. É a partir de então, dessa música chamada Em Marcha Caminheira, que eu me despeço de vocês, né, ao som do Quinteto Armorial. Obrigado por terem assistido este vídeo, espero que assistam os próximos ou os outros que já foram feitos e curtam a página no Facebook e também leiam os outros textos do meu blog Arte e Filosofia. Até mais. Obrigado a todos.